Olá, irmãos, tudo bem? Vamos para mais um vídeo relacionado à nossa vivência na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Como membros do corpo de Cristo, somos a igreja do Senhor, o testemunho de Deus aqui na terra. Refletimos a imagem do nosso Senhor Jesus. Ou não, infelizmente, né? Mas vamos colocar aqui sim. E vamos falar então sobre erros de interpretação de texto na Bíblia, aonde uns irmãos entendem de uma forma, outros entendem de outras. Por exemplo, lá em Gênesis, quando Deus diz a Noé sobre a construção da arca, e ele, depois de dar as ordens a Noé construir a arca, ele diz que o tempo do homem será de 120 anos. Alguns interpretam esse texto que o homem ele vai viver em média até no máximo 120 anos. Mas a interpretação correta significa que em 120 anos, após esse anúncio da arca, da construção da arca, este mandamento, viria então o dilúvio. Noé passou 120 anos construindo a arca. Então veja que diferença interpretativa neste texto. E outros textos nas escrituras sagradas onde há divergência de interpretação, né? Bom, eu quero trazer aqui um versículo que é comumente interpretado de forma errada, aonde diz em Jeremias, capítulo de número 17, verso 5, se não me engano. Isso, verso 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Bom, muitos irmãos são ensinados a não confiar nos homens, que de um todo não está errado, né? A confiar somente em Deus e não nos homens, né? Só que há um perigo aí, porque este texto ele não está querendo dizer exatamente isso. Então ocorre que eu posso pegar princípios aplicáveis de um texto e aplicar à igreja, à minha vida individual como membro. Sim, isso é cabível. Por exemplo, quando Abraão ele é chamado por Deus para entregar o seu filho Isaque no altar do holocausto, não nos é pedido este mesmo mandamento como igreja ou como membros de forma individual do corpo de Cristo, que é a igreja. Eu tenho 3 filhas e não me foi pedido isso. Mas o princípio pode ser aplicável, que é a fé. Ou seja, nós podemos usar exemplos do tipo, assim como Abraão não negou o seu filho a Deus, eu também não devo negar o meu tempo, os meus esforços, os meus bens para ajudar um irmão, etc. Eu posso aplicar de várias formas. Fica o exemplo prático de obediência ao chamado que Abraão teve. Agora, a obediência que nós temos a Deus não é a mesma. A disposição deve ser a mesma. A disposição deve ser a mesma de Abraão. Mas o exemplo prático, não, isso coube a Abraão, né? E assim, muitas coisas que cabiam aos homens do passado do Velho Testamento nos cabem em princípio, mas não em prática de fé, como este caso que eu mencionei. E também outros casos, como a circuncisão, por exemplo. É comum entre as religiões evangélicas os homens não se circuncidar. Isso era requerido do povo judeu no Velho Testamento. Mas há uma interpretação bíblica, por exemplo, na prática do dízimo, aonde o dízimo ele é requerido aos membros denominacionais da maioria das denominações evangélicas. Não todas. Existem grupos denominacionais ou irmãos congregados ao nome do Senhor Jesus fora do sistema denominacional que não toma para si essa prática judaica praticada pelo povo Levi de tomar para si o dízimo. Era a única tribo israelita que poderia tomar dízimo. As outras tribos não poderiam tomar dízimo. As outras 11 tribos não, somente a tribo de Levi. Então, se eu não sou judeu e não sou da tribo de Levi, eu não posso tomar dízimo, né?
E também não posso dar dízimo, porque o dízimo era uma prática judaica. São interpretações, né? Claro que eu não vou desnudar essas interpretações nas escrituras agora, porque estou passando um pano de fundo, uma introdução de muitas práticas que ocorrem aonde os irmãos, quando eles estão numa prática errada, eles recorrem a essa afirmação. É questão de interpretação. Eu interpreto assim. Deus me revelou dessa forma. Mas isso não cabe, irmãos. Quando você ganha um ofício de um juiz para comparecer numa audiência, num tribunal, já ocorreu comigo, o promotor me disse que era no fórum da minha cidade, mas dizia que era no fórum de outra cidade. E eu fui no da minha, e eu tentei recorrer pedindo uma nova audiência e não ganhei. O juiz alegou que eu sei ler, né? Então, não cabe essas questões de interpretação no dia que nós estivermos diante do nosso Deus. Nos será cobrado o que ele quis dizer e não o que nós interpretamos nas escrituras. Bom, voltamos então para Jeremias, que pode servir esse texto de base para uma série de meditações sobre questões interpretativas das escrituras sagradas, né? Bom, vamos lá então. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia do homem, e faz da carne o seu braço, e aparte seu coração do Senhor. Nesse texto, alguns irmãos, eles interpretam que nós devemos ficar muito atento com as pessoas e não confiar nos homens, porque aqui está dizendo maldito o homem que confia no homem, né? Mas não é bem isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo maldito o homem que confia em si mesmo. No homem em si. Maldito o homem que confia no homem, que confia em si mesmo. E não necessariamente em outros homens. Nós vamos ter as advertências do Senhor que a gente deve cuidar. Provar os espíritos, ver se eles procedem de Deus, examinar os profetas, se eles não são falsos. Em Atos capítulo 17, de número 11, nós vamos ver o apóstolo Paulo trazendo as escrituras, trazendo a vontade de Deus, só que de forma oral ainda, porque estava sendo escrito o que ele estava falando. E os bereanos, eles examinavam nas escrituras que se tinha na época, que era o Velho Testamento, para conferir se o que o apóstolo Paulo está dizendo não era mentira. Eles iam lá conferir. Então nós temos que examinar o que os profetas, os pastores, os ditos mestres estão nos trazendo para ver se eles não estão mentindo para benefício próprio ou da sua instituição religiosa, né? Mas é muito difícil nós fazermos essa interpretação se nós confiamos em nós mesmos, na nossa capacidade intuitiva ou racional, né? No nosso QI, na nossa capacidade de julgar e fazer uma análise correta do que está nos sendo dito. Então, aqui está dizendo, maldito homem que confia no homem, ou seja, em si mesmo, na sua capacidade. Vamos continuar lendo o texto aqui. Verso 6. Verso 7, né? Não, verso 9. Vamos para o verso 9. Enganoso é o coração e mais corrupto que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? Então, o coração somos nós. Nós somos o coração. Está falando individualmente para mim, para você. O meu coração ele é enganoso. Então, quando eu confio nele, eu vou ser enganado. Ele vai sempre tentar interpretar as escrituras de forma conveniente a ele. E não de forma a confrontá-lo, a mudar, a abandonar um hábito negativo. Ele sempre vai confrontar, sempre vai buscar interpretar a escritura de forma que lhe agrada. Por exemplo, a pessoa que ela é muito tendenciosa, ela é muito apegada aos bens materiais. Então ela vai buscar aquele pregador, aquele homem que ensina como ganhar dinheiro, como ficar rico, em nome de Deus, para parecer que Deus está aprovando, porque ela é enganosa, ela engana a si mesma, seu coração é enganoso. Então, quando diz aqui,
em Jeremias 17, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ó. E aparta o seu coração do Senhor. Então é um mandamento que Deus está dando para Israel como único, não individualmente a cada um. Ó, você, João, que pertence ao povo de Israel, cuide dos homens enganosos. Não, ele está colocando Israel como uma única pessoa, a esposa de Deus, o povo de Deus, não a esposa do Senhor Jesus. Esta é a igreja, né? Mas Israel ela é citada nas escrituras como a esposa de Deus, como quem traiu Deus, assim como uma prostituta. Nós vamos ter em várias passagens o Senhor citando Israel como a sua mulher, a sua esposa, né? De onde vem o Messias. E a noiva do Messias é a igreja. Então o homem, o coração do homem, o nosso coração, corrompido pelo pecado de Adão, nosso pai, ele é enganoso. Então quando nós confiamos em nós mesmos, no nosso coração, ele sempre vai distorcer as escrituras de forma a agradar a si mesmo. E não de forma a submeter-se à palavra de Deus. Então quando se ouvir mensagens que alegram o nosso coração, que afagam o nosso ego, estão em voga hoje, os coaches, né? Os coaches pregadores aí, modernos, né? As cantoras gospels, os cantores gospels que afagam, que massagiam o coração do homem. É este coração que nós devemos ter cuidado. É esse homem em nós, oriundo de Adão, que nós devemos mortificá-lo, que quer nos enganar, que não devemos nele confiar, antes confiar no Senhor nosso Deus. Então, maldito todo homem que confia no homem. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. A carne, ora, o braço é carne também, né? A carne, quando fala da carne aqui, está falando da natureza humana, apartada de Deus, que quer se afastar de Deus. Não do músculo, dos tendões, dos nervos, né? Não, quando fala da carne, está falando dos desejos da carne. E quando o homem faz dos desejos da carne o seu guia, o seu braço, aquele que constrói, que guia, que faz o seu próprio caminho, que faz para si, que produz para si, e não confia no Senhor. Vamos dar uma continuada aqui no texto. Vamos ver o que as escrituras elas vão nos dizer a esse respeito. Eu, o Senhor, esquadrinho os corações, ou o coração. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, a fim de dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O rim, ele é aquele que filtra o sangue, a vida do homem. E o coração, ele é as intenções dessa vida. Os desejos, os objetivos dessa vida é o coração, é a consciência. E os rins é o filtro que filtra a vida, que filtra o sangue é a vida. O Senhor disse que quando nós abatêssemos um animal, ele requeriria o sangue, porque o sangue é a vida do animal. Então o Senhor, ele esquadrinha, ele sonda a nossa vida. E agora, trazendo isso para o exterior prático, os nossos desejos, as nossas vontades para essa vida simbolizada aqui nessa analogia que o Senhor está fazendo, é o mais próximo que ele vai conseguir chegar da mente natural aqui nesse contexto de Israel. Vamos ver o que diz o texto abaixo. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é quem junta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim será um insensato. Então aqui Israel ele estava buscando juntar riquezas de forma que não agradava o Senhor. Em Ageu, no livro de Ageu, o Senhor vai dizer: vocês correm atrás do próprio sustento, da própria vida, o coração, a independência, a segurança para construírem as suas casas, enquanto a minha casa está em ruína. Ageu, capítulo de número 2.
Nós vamos ter esse exemplo para a igreja em Atos capítulo 5, quando Ananias, ele com medo de uma crise governamental, de um confisco de bens por Herodes, ele esconde parte dos seus bens. Ele vai até Pedro e ele vende uma propriedade e esconde parte do dinheiro. E a outra parte ele dá para o apóstolo Pedro, porque havia um concílio. Eles chegaram num consenso que todo mundo ia ter em igualdade ali. Então quem tinha mais vendia e os apóstolos administravam para que todos tivessem em igualdade, fosse um só corpo em todos os aspectos ali. Só que Ananias reteve por medo de caso acontecesse alguma coisa, ele tinha aquela reserva lá. Nós temos o povo judeu, ele andando no deserto, e eles estavam com fome, então Deus disse para eles que todo dia de manhã Deus ia mandar o maná, mas era para eles confiar nele, em Deus, e não no próprio coração, na habilidade de conservação, de produção do próprio alimento. Era para eles confiar no Senhor, e não na expertise do homem, na força do seu braço, em si mesmo. Porque assim as pessoas buscam as suas sociedades. As sociedades, elas são organizadas dentro da expertise do homem. Se nós fizermos uma barragem de água aqui, nós vamos produzir energia elétrica ali, e o homem está sempre criando as suas ideias. A barragem cede, o anjo de Deus vai lá, toca o dedo, mata milhões, centenas lá em Brumadinho. Estou usando exemplos aqui só de comparação. Construir um Titanic, Deus vai lá e o Titanic afunda. Então, em Êxodo, capítulo de número 16, Deus falou, ó, vocês todo dia de manhã colhem o maná fresco e comam. Não guardem para o dia seguinte. Confiem que no outro dia o maná vai estar lá de novo. O povo com medo, né? Confiando no próprio coração, no instinto animal do homem. Lembra que eu falei do instinto animal? O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Nós somos como animais, nós somos animais, num certo sentido. Ele confiando no instinto animal, ele preservou parte do alimento, guardou para o dia seguinte. E no dia seguinte eles amanheceram com um fedor muito grande, porque Deus foi lá e colocou uma podridão naquele alimento. E eles amanheceram com um fedor muito grande, tiveram que sair correndo para fora das tendas, não aguentava o fedor. E Deus falou, por que fizeste isso, de guardar o maná, se eu disse para não guardar? Então muitos homens deixam de ter uma vida com Deus, uma vida com o Espírito Santo, um relacionamento com Deus, porque confiam no próprio coração. Ah, se eu trabalhar assim, trabalhar assado, eu vou guardar, eu vou ter essa poupança, eu vou ter essa garantia profissional. Estão confiados no próprio coração. Então, quando Jeremias 5 está dizendo, capítulo 17, verso 5 está dizendo, maldito homem que confia no homem, é maldito homem que confia em si mesmo, nas suas expertises, no seu próprio coração. Bendito o homem que confia no Senhor. Salmo 127 diz, em vão o homem acorda de madrugada, vai dormir altas horas da noite para penosamente produzir o seu pão. Aos amados de Deus ele dá enquanto eles dormem. Enquanto o homem está dormindo, Deus está preparando o dia dele ali para as coisas acontecerem conforme Deus quer. Em vão a polícia, mesmo Salmo 127, guarda a cidade fortemente armada, se Deus não aguardar. Então todos os acontecimentos na nossa vida é produção de Deus, irmãos. É produção de Deus. Deus produz cada acontecimento na nossa vida. Em Lucas capítulo 5, quando os discípulos estão no barco e a tempestade está vindo, eles acordam Jesus, mestre, olha os ventos, os mares. Ou seja, o meu coração, eu confio no bom tempo, no mau tempo eu não confio. Mau tempo é sinal de catástrofe, de desastre. Maldito o homem que confia no homem, no seu coração. Ou seja, Jesus diz, ó homens incrédulos, por que duvidais? E ele fala com o vento e fala com o vento para, o mar se acalma. Maldito o homem que confia no homem, irmãos, em si mesmo. As coisas vão dar conforme Deus quer que dê. É desse jeito que Deus quis que acontecesse. Confie no Senhor. Agradeça os meios que Ele proporcionou.
Você entendeu a palavra de Deus? Se Deus falou com você, se inscreva no canal, toque no sininho, porque esse canal é para irmãos, para salvos no Senhor.